Oi, meu nome é Greco, tô aqui pra falar do novo filme do Batman. Esse vídeo vai ter spoilers, como eu já avisei. Bom, vamos começar pelo enredo, né? A trama se inicia logo de cara com o primeiro dos assassinatos do Charada, já em uma cena que lembra bastante filme de terror. Assim, o filme nos mostra o quão cruel e determinado é esse vilão. Bom, logo após a gente é introduzido ao nosso velho e conhecido Batman, com uma narração ajuda a gente a entender um pouco mais a situação que ele tá, assim como entrar um pouco mais na mente dele, né, desse vigilante ainda em formação, desse cara novo, porque ele ainda tá no seu segundo ano de atividade. Vou falar um pouco melhor dele, um pouco mais na frente. Em seguida, vemos um pouco mais do que será a dinâmica entre Batman, Gordon, polícia e Charada ao longo do filme, no qual o Charada começa a assassinar pessoas influentes em Gotham com enigmas deixados para o Batman. O Charada, nesse universo, ele é um menino órfão que cresceu no instituto fundado pelos Wayne, destinado a ajudar as crianças que perderam seus pais. E logo após o assassinato de Thomas e Martha, os pais de Bruce, os fundos que iriam para essa ação de caridade foram desviados e divididos entre políticos e mafiosos de Gotham. E a gente já consegue ver o tamanho da corrupção que é essa cidade. Com isso, Edward Nashton, que é o Charada, e todas as outras crianças daquele lugar ficaram sem apoio e passaram por situações precárias durante toda a sua vida. E, bom, como ele gostava bastante de quebra-cabeça e enigmas, ele decidiu transformar essa paixão, esse gosto dele, em arma, para poder acabar com o mal e revelar toda essa corrupção que existe em Gotham. Voltando agora um pouco mais para os dias atuais, o Charada consegue colocar seu plano em prática com maestria, do começo ao fim. Então temos Batman e Gordon formando uma dupla e correndo contra o tempo para parar esse novo vilão que aterroriza Gotham. No meio disso tudo, ainda temos o peixe pequeno, Pinguim, que não passa de um braço direito do Falcone. E também temos a Mulher Gato, que ainda não tem essa fama, mas que já está no seu caminho de crimes e golpes pela cidade. Bom, falando agora do Batman e do Bruce Wayne. Esse Bruce Wayne, de longe, já é um dos Bruce Waynes mais diferentes que a gente já viu nos cinemas. Ele não é um Bruce Wayne bilionário, playboy, mesmo sendo bilionário, mas ele não é aquele playboy que se ostenta, que está sempre com mulherões e carrões para se expor. O intuito dele é isso, é se disfarçar ali, né, ajudar a despistar o fato dele ser o Batman de noite. Por isso ele se ostenta ser esse cara fútil, esse cara que não liga pra nada, inconsequente, moleque. Bom, esse Bruce Wayne não tem nada disso, ele é completamente recluso, completamente antissocial, você consegue ver o tanto que ele é esquisito andando. Ele não sabe se portar na frente de pessoas, ele só sabe basicamente brigar e brigar e brigar. Todas as cenas dele de Wayne, ele tá discutindo com alguém, ou então ele simplesmente não tá dando bola pra ninguém. Na própria cena do funeral a gente consegue ver isso, ele chega brigando com o Falcone, logo depois ele ignora completamente o que a candidata a prefeita tá falando, e enfim, a gente vê o tanto que ele simplesmente ainda tá revoltado e tá cego de ódio por vingança em Gotham. Então assim, ele até se autodenomina vingança. Agora a parte do Batman, esse Batman é o mais viciado em ser o Batman. Ele é 100% Batman ali, você consegue ver que ele se entrega de corpo e alma para aquela jornada que ele está tendo. Ele não deixa nada o parar, ele simplesmente passa essa sensação que eu acho essencial que o Batman tem que passar, que ele é uma força imparável na natureza. A gente consegue ver isso muito bem na cena do Batmóvel, uma cena fantástica, inclusive. Mas, bom, quando muitas pessoas falam, eu gosto muito de falar isso também, é que, bom, o Bruce, ele morreu junto com os pais dele na noite do beco, onde Thomas e Martha foram assassinados. A partir daquele momento, ele não era mais o Bruce Wayne. Ele é só uma sombra que viria a se tornar o vigilante que a gente conhece hoje, né? O cruzado encapuzado, Batman. Então, não é o Bruce Wayne que se fantasia de Batman para sair à noite. É o Batman que se fantasia de Bruce Wayne para poder respirar um pouco ou então se disfarçar. No caso aqui, nem isso ele faz, né? Que ele até recusa encontros para tentar organizar questões da sua empresa, da Wayne Enterprises. Inclusive, tem risco dele ser banido da sua própria empresa, né? Como a gente consegue ver no filme ali rapidamente, mas a gente consegue ver
que o filme nem de longe foca nisso, mas enfim, pra mim esse Batman é o mais viciado em ser o Batman e é uma das atuações mais fiéis que eu já vi até hoje nos cinemas, né? E isso levando em consideração o nosso Batman principal, né? O Batman mais comum que a galera toda conhece, porque tem várias versões do Batman, mas enfim, eu acho que essa foi a que melhor se adaptou nesse quesito. Bom, falando um pouco mais do estilo de luta e estilo de investigação dele, a gente consegue ver o tanto que ele ainda é imaturo nessa parte também, porque ele é visto tomando porrada à torta e à direito, ele simplesmente não faz questão de desviar de tiro, ou ao menos tentar, né? Ele simplesmente fica parado, toma o tiro e depois vai pra cima do cara. Ele confia muito na armadura dele. A gente vê que ele é simplesmente direto, é soco e simplesmente quer derrubar o oponente. É o objetivo dele. Ele não é um Batman ninja cheio de firolas que tá sempre escondido, não. Ele simplesmente vai pra frente e pronto, acabou. A gente consegue ver isso também na luta final e também na cena que ele tá na boate, né? Que ele entra na boate descendo a porrada em todo mundo ali sem ver quem é e simplesmente não ligando pra nada. A parte de detetive dele é uma das melhores partes do filme, que a gente consegue ver o seu poder dedutivo. Que é um cara que a gente consegue perceber que deduz as coisas antes mesmo da própria polícia que está ali investigando há dias, horas, ou dos médicos forenses que estão investigando a causa da morte do corpo. Ele consegue investigar isso só batendo o olho. E também dos aparelhos tecnológicos dele, ele tem muito pouco nesse filme, muito pouco mesmo. Acho que basicamente a gente consegue falar das lentes de contato dele que servem para gravar, que ele usa bastante no filme. Até por isso que você consegue perceber o tanto que ele anda devagar ali para poder captar, porque ele tá gravando, né? Então por isso que ele anda daquele jeito meio estranho, assim. Foi uma das melhores partes do filme, de desenvolver esse lado investigativo dele, que precisava bastante e que simplesmente não focavam nisso desde sempre. Bom, agora falando sobre os vilões do filme, para começar pela Mulher Gato, que não é de fato um vilão, né? Tá mais para uma anti-heroína, que tá muitas vezes ao lado do Batman, mas muitas vezes simplesmente tem outros interesses, né? Não é de fato uma aliada ali sempre do Batman. Aqui ela também tá muito jovem, ela não tem ainda essa alcunha de Mulher Gato, que é famosa por roubar itens caros. Ela aplica golpes ali, aqui, mas assim, né, nem de longe é o que ela vai vir a se tornar, né? Mas o filme já consegue dar um bom começo nisso, gostei bastante dessa Mulher Gato. A gente tem, claro, o nosso vilão principal, que é o Charada, que conduz a trama do início ao fim. Basicamente, ele é uma versão muito mais psicopata de outros assassinos em série que a gente conhece. Inclusive é inspirado em casos reais, eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas ele é bastante inspirado no Assassino do Zodíaco. Eu gostei bastante desse Charada, ele não é aquele Charada caricato igual a gente já tinha visto, igual a galera geralmente costuma associar ele, mas é um vilão bem mais sério e sóbrio aqui no filme. A gente tem também o Falcone, que serve basicamente como uma ponte entre o crime do passado e o crime do presente em Gotham, porque quando o Charada mata ele ali, se quebrou essa ponte, abriu de fato para os novos vilões de Gotham começarem a surgir, né? Os novos maníacos, insanos e lunáticos que tem na cidade, que é toda aquela galeria de vilão. Para mim simbolizou isso, a morte dele. Tanto é que depois disso, o Pinguim já se revolta contra ele e começa a bancar algo que até então ele não era, né? Que ele era só o braço direito do Falcone, mas depois que é desmascarado esses esquemas com a polícia, basicamente ele se mostra propenso a tomar o lugar do Falcone como o maior mafioso de Gotham, o rei do crime em Gotham. Então eu também estou muito ansioso para ver o que eles vão fazer com esse Pinguim, que inclusive já tem uma série própria encomendada pela HBO. Bom, agora falando um pouco das inspirações do filme. Para começar, algo que eu notei de cara foi o Alfred. Esse Alfred é claramente inspirado no Alfred da Terra 1, um Alfred ex-militar, que inclusive lutou na guerra com o Thomas, pai do Bruce. É um Alfred que tem sim habilidades físicas e mentais, que a gente consegue ver com ele ajudando o Bruce a desvendar o enigma do Charada. É uma versão que nunca foi adaptada para o cinema, né? E eu gostei bastante deles terem mostrado esse Alfred agora. Outro arco que a gente vê que foi muito inspirado foi o Longo Dia das Bruxas, que o filme bebeu muito dessa fonte. Mas um dos momentos cruciais é o fato do Thomas ter ligação com o Falcone e ter ligação com a máfia.
Ou seja, a história do Bruce e da sua família não é tão limpinha e bonita como ele, pelo menos ele achava. Inclusive no filme a gente consegue ver mais disso quando o próprio Falcone diz que encomendou um assassinato a mando do Thomas Wayne, mas depois a gente descobre que não foi bem assim, mas enfim, tem essa mancha ali no passado do Bruce. E, bom, a dinâmica Bruce e Gordon a gente consegue lembrar bastante do filme Seven, dos detetives tentando desvendar os casos que aconteceram na cidade, que também lembra bastante Gotham, né? Toda aquela atmosfera de cidade mórbida, de cidade depressiva. Mas enfim, tem um assassino lá, tem um assassino aqui que sempre mata alguém e deixa ali um enigma, algo para os policiais tentarem desvendar. A gente vê bastante isso nos dois filmes. E, bom, o que o Charada basicamente foi inspirado foi no assassino do Zodíaco, que era um assassino que enviava cartas para a polícia com enigmas para eles desvendarem. Até hoje a identidade dele não foi descoberta, mas que também matava pessoas e também brincava com esse joguinho de enigma e de quebra-cabeça, né, entre aspas. E, bom, para fechar aqui eu queria falar agora sobre o futuro, sobre o que eu acho que esse universo nos reserva. Né? Então, assim, algo que está praticamente confirmado é o Duas Caras, né? O site Ratalada, que é um site que ajudou a promover o filme e tudo mais, confirmou, assim, basicamente confirmou que o Duas Caras vai estar na sequência. E, bom, lendo direito, deixei um pouco maior também para chamar um pouco mais a atenção, foi o Senhor Frio, que o próprio Matt Reeves, diretor do filme, disse que tem uma história bastante interessante do personagem para poder contar, que é sim utilizar ele. Eu acho que seriam os dois, na próxima sequência, Duas Caras e Senhor Frio, para poder antagonizar esse Batman. Pra dar aquela quebra também, né? Porque a gente acabou de sair de um filme extremamente detetive, extremamente investigativo. A gente pode ter um pouco mais de alternância usando esses dois personagens, né? Bom, temos o Coringa também, que no final do filme foi confirmado que ele tá lá, que ele já está no Asilo Arkham. Talvez não o Coringa como a gente conhece, mas ele está lá. Inclusive o Matt Reeves confirmou que ele era o Coringa sim. E que esse Coringa, ele sofre de uma doença em que ele não consegue parar de rir. É um traço de enfermidade que ele tem desde de nascença. Provavelmente ele vai ser utilizado, eu não acho que logo no Batman 2. Eu acho que vai ser um pouquinho mais pra frente. Talvez ele tenha uma participação mais direta ali, mas não vai ser nem vilão de principal, na minha opinião. Bom, temos também o Bane, que é algo que eu não posso deixar de citar por conta da substância que o Bruce se injeta no final do filme para dar aquele gás extra. Ele fica extremamente forte, extremamente maníaco, que é exatamente o que o Veneno faz com o Bane. Foi uma referência direta a ele. Pode ser que ele venha a ser trabalhado no futuro. Deixou aquela pista. Temos o Robin. O fato do filme tratar bastante de órfãos e do Bruce sempre se espelhar naquele menino, filho do prefeito, que virou órfão. Dá a entender que ele vai buscar um jovem para poder ser seu aliado mais para frente, mas assim, eu acho que é algo muito mais no futuro, não está próximo de acontecer. E, bom, temos o Espantalho, aí já é mais um gosto meu, eu acho que combina bastante com esse Batman. É o meu personagem, é o meu vilão favorito do Batman, né? Fora o Coringa, claro. É o vilão que eu mais gosto e que combina bastante a estética dele de terror, né? Que é um clima bem mais sério, mais sóbrio para esse Batman. Eu acho que ele deveria ser utilizado sim numa sequência. E, bom, enfim, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e valeu!